Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio no @Fabrício_Passos. Se inscreva no canal, ative os sininhos, porque nós temos muitos episódios interessantes. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que quem me indicou foi Deus e colocou no meu caminho. Eu estou muito feliz dele estar aqui, é um convidado especial, que é o Demétrios Alves. E ele é fundador, preste atenção nesse currículo, fundador, sócio e diretor comercial do Grupo Impacto. Demétrios, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz e honrada de te receber aqui. E a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Mas inicialmente eu gostaria de te agradecer, viu, pela presença. A honra é minha sempre, né, de estar tendo a oportunidade de falar para você, de bater esse papo com você aqui. Sei o quanto você é cuidadosa nos seus entrevistados, nas pessoas que batem papo com você, usam desse momento. Então, para mim é uma honra ter a oportunidade e espero poder ter coisas boas para compartilhar. Ah, tenho certeza que sim, tenho certeza. E eu queria, assim, entender um pouquinho, né, lá de trás, como é que surgiu, de onde que veio esse desejo aí de ter impacto, né? Como que ela começou? Eu sei que foi em 2010, mas de onde que veio esse desejo? Eu costumo dizer que o marketing sempre fez parte da minha vida, eu sempre enxerguei muito o marketing. Não frequentei, nunca sentei num banco de faculdade de marketing, nem de jornalismo. Mas eu participei da primeira feira de empreendedorismo do Sebrae, e Uhum. nessa feira de empreendedorismo, lá falavam muito do mercados futuros, né? Os segmentos no país que cresceriam nas décadas. E tinha alguns apontamentos que o mercado, né, o segmento da comunicação, que é o segmento da década de 2010 a 2020. Então aquilo despertou meu olhar, porque como uma pessoa ligada a comercial, a Uhum. representar as empresas, a venda, eu via que a comunicação atenderia muito esse meu anseio. E aí eu propus, até então na época, para o meu sócio, uma ideia, né, que era o meu parceiro de trabalho, a ideia de a gente criar alguma coisa ligada à comunicação. Aham. Ele, muito inteligente dentro da sua forma de pensar, pesquisou o mercado, identificou que o mercado era promissor, e aí a gente teve a ideia, então, de lançar inicialmente um meio de comunicação que fizesse, que conectasse o público que estava chegando nessa região, juntamente com os que aqui já estavam, né? Eu falava que era Uhum. a ideia de levar informação verdadeira para os nativos e também alimentar o desejo para os forasteiros aqui chegarem. Aham. E aí, só falando que surgiu aqui em Lagoa Santa, Nasceu aqui em né? Lagoa Em Santa, Lagoa é Santa, isso. aqui em Minas Gerais. É, é, e hoje já, né, passou aí um monte de lugares. Não estamos mais só em Lagoa Santa, não é isso? Com como a demanda não é uma demanda só local, né, da comunicação, da informação e da conexão entre pessoas de outras regiões, o grupo, a Impacto acabou ocupando espaços primeiramente dentro do vetor norte como um todo, que são essas cidades que compõem o entorno do aeroporto de Confins, Perfeito. aeroporto internacional de Belo Horizonte, e posteriormente a gente está iniciando a fase de expansão para toda a região metropolitana, com os nossos Hum, meios, com a nossa forma de comunicação também. perfeito. Eu vi, Demetrios, que vocês têm vários segmentos, né, dentro do grupo. Tem a revista, tem o portal, a gente tem agora Impacto Pesquisa, mas tem mais coisas que eu esqueci aqui. Conta pra gente os segmentos. Os segmentos se tornou grupo exatamente pela necessidade dos segmentos, a expansão pelos segmentos que a gente precisava atender. É Uhum. muito importante falar do conceito básico do que é comunicação. Comunicação, ela é a relação onde aquele que fala consegue ser compreendido, se não é só Perfeito. fala. O Uhum. marketing é o desejo das empresas de falar, né? Mas para acontecer a comunicação com o seu possível cliente, o cliente tem que entender a mensagem que o marketing passou. Uhum. Então, quando a gente pensou em atuar como uma empresa de comunicação, nós fomos enxergando qual é a maneira que a gente conseguiria, qual serviço, na verdade, a gente conseguiria trazer
para as pessoas entenderem as mensagens de marketing. E foi por isso que a gente foi expandindo. Então, nós começamos com uma revista, foi o nosso primeiro produto, nosso primeiro veículo de comunicação, falava realmente para o formador de opinião, um material que tem uma durabilidade grande no mercado, então ela dura, fica muito tempo em circulação. Depois nós passamos para ter um jornal, que ela é mais popular e a informação chega de maneira mais rápida. Depois inserimos o portal de notícias, que é, né, com a chegada da tecnologia, as pessoas estarem com a ferramenta de notícias na palma da mão, a gente atingir esses anseios. E aí nós começamos a aprimorar, de acordo com o conhecimento do público, como nós poderíamos também ajudar as empresas ou as pessoas para poder se comunicar através dessa inteligência que nós adquirimos, essa expertise que nós adquirimos. E aí nasceu alguns serviços, que são os serviços simples, uns serviços básicos que a gente faz, que é a gestão da rede social básica para quem está iniciando no processo de mídia social, o processo que a gente desenvolve lá também de criações de campanhas publicitárias para aquelas empresas que talvez não sabem como lançar seu produto. A gente é muito forte nisso no segmento de mercado imobiliário, onde a gente constrói muito esse processo das ideias, né? Grande parte dos empreendimentos imobiliários lançados aqui na região, todos têm um pouco da participação da Impacto nesse processo. E outra parte também é o meio político, que são aquelas pessoas que querem se candidatar, se apresentem para a política. Elas precisam ter informações de qual é a melhor maneira que elas comunicam com o público. E aí elas procuram Impacto para a gente desenhar essa característica e facilitar esse processo de comunicação. Voltando ao que eu falei no início, o desejo de falar sempre é do outro, né? E nós atuamos na como a comunicação vai acontecer, ou seja, como que o outro do outro lado vai receber isso. Esse é o nosso trabalho em si. Por isso que a gente está em vários segmentos. Que bom. É pouca coisa para fazer, né? Eu falo que do jeito que as coisas vão andando, né, nunca é pouco. As pessoas se comunicam de várias formas. Tem pessoas que às vezes consideram que eu não assisto mais televisão. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Só que a televisão, ela não é só aquela ferramenta de ir lá pôr um canal para assistir a novela. Ela tá em tudo hoje. A televisão é a maneira com que a pessoa recebe a informação. Toda vez que você vê qualquer tipo de conteúdo, ele aciona uma parte da sua cabeça. E essa parte é onde que se comunica. Então, a comunicação vai modificando. Um exemplo hoje, as redes sociais, elas ocupam o espaço da televisão em grande parte do processo. O YouTube ocupa o espaço da televisão. Então, esse é um caminho. Então, quando eu falo você falou de muita coisa, os segmentos são isso. Cada vez que vai evoluindo, né, a gente vai tendo que criar novas ferramentas para comunicar. Perfeito. E se a gente pegar o histórico, né, da comunicação, os equipamentos, o que a gente usava, né, lembrando lá da carta, né? Outro dia eu falei assim, gente, era tão bom quando chegava assim em dezembro, e você pegava um papel, ia lá escrevia, mandava para sua tia, para seu parente, lá de outro estado, e ficava torcendo para chegar, né? Mas você só sabia que chegava quando ela te devolvia a carta de novo. Então, assim, realmente é uma evolução muito grande, e eu acho que nos últimos anos aí a gente teve ainda uma aceleração em relação a isso, né? Nós tornamos mais ansiosos, né? Isso, até por uma resposta. Sim. Você manda um WhatsApp, que a pessoa te responde na hora. Não, e se ela não responde, você liga, né? Você fala que recebeu. Te mandei aí, você viu? Eu não tô te ligando só para te falar que eu te mandei uma mensagem, dá uma olhada aí, né? É isso mesmo. Então, trouxe sim essa certa ansiedade, eu acho que até pelo acúmulo de notícias e de informações. Se alguém te pergunta alguma coisa, você já viu que aconteceu tal coisa? A pessoa fala, não, você não viu, né? Então a gente também tem esse desejo de o tempo inteiro estar sabendo de tudo, né, que está acontecendo. E a gente precisa ter calma. E você fala desse desejo de querer saber de tudo, mas apesar de que os caminhos nas mídias sociais, elas são contra esse processo, porque elas criam algoritmos exatamente para te entregar aquilo que você quer saber.
e Aham. não na maneira geral. Então ela tenta te concentrar em focar naquilo. Então é impossível você começar a querer saber de tudo, De porque tudo. você não vai conseguir ter esse respaldo, esse resultado, né? E E isso gera mais ansiedade ainda. isso, é isso aí. É, eu acho que aí gera ansiedade. E me fala uma coisa, né? Quando você começou lá e aí criaram a Impacto, foi tomando forma, né? Inserindo aqui serviços, novas formas, novos produtos. É, como é que começou e virou a chave para você na questão da liderança? Peraí, agora eu sou um gestor de pessoas, sou um líder. Quando que foi isso? E traz para a gente um pouquinho desse sentimento É, também. a liderança ela é um processo que tem que ter em todas as empresas, né? Os empresários, eles têm que buscar isso em excelência o tempo inteiro. No nosso caso, a empresa que começou com 2 pessoas, a gente começou logo no primeiro desafio, a gente viu que a gente teria que ser líder, porque você tem que contratar pessoas para contribuir no trabalho, e nesse contratar as pessoas não fazem do jeito que a gente quer do jeito que a gente faz. Sim. Então a liderança é aquele processo onde você tem que explicar para a pessoa o resultado que você quer alcançar e ter a confiança que ela vai executar da maneira que ela entende que é melhor. Uhum. Então, esse é o maior desafio. Então, a gente teve muito lá na Impacto, a gente passou por muitos processos, porque nós quando começamos a empresa, até por não entender muito bem do segmento de comunicação, nós Uhum. contratamos profissionais, na época, muito mais experientes, ou seja, com muito Uhum. mais bagagem e rodagem que a gente dentro do segmento. E ao Perfeito. mesmo tempo também que eu teria que ter a força jovem, daquele que eu estou dando no primeiro emprego. Então eu ganhei assim, né? Falo que eu e também o meu antigo sócio que era da empresa, nós ganhamos muita bagagem em liderança, exatamente porque a gente teria que trabalhar a experiência de quem já estava mais tempo no segmento e transmitir para o jovem na linguagem dele. Então, isso também Aham. fez com que a gente se tornasse melhor como líderes, né? Uhum. Muito bom. E você trouxe uma informação interessante, porque o primeiro passo da liderança é a gente ser líder de si mesmo. Então, assim, é saber o que que eu tenho que já está ok, que está desenvolvido, e o que que eu tenho que ainda não está tão bom e eu preciso melhorar um pouco, né? E eu sempre falo assim, Demetrios, e tá tudo certo a gente saber que precisa desenvolver, porque a vida é assim, quando a gente resolve um ponto, a gente descobre que tem outro que precisa melhorar, né? Então, ser liderança de si mesmo é o primeiro passo para exercer uma boa liderança. Tem uma questão que é muito importante falar, que eu desenvolvi muito a minha liderança e minha personalidade muito com o apoio do coach em si, né? Que consegue explorar desse processo. Eu gostei tanto do coach que eu até fiz curso de Ah, coaching para legal. poder contribuir com meus liderados nesse processo. Aham. Mas tem uma coisa que o coaching às vezes não conseguiu entender ou compreender no geral, que essa atividade não é uma atividade que surgiu agora. O primeiro Não, coach chama-se Jesus Cristo, assim. sim. Porque no Jesus fala o seguinte: eu não vim para escolher os capacitados, eu vim para capacitar os escolhidos. Então, esse processo ele é feito para. O processo de coach é isso: é para você capacitar aqueles que você escolheu. Então, o líder traz as pessoas para ser seus liderados de acordo com os seus valores e sua missão e os capacita. Como Jesus fez na época por Perfeito. todos esses, por todos, com todos os seus liderados. E dizer que esse modelo não está certo é um processo estranho, porque são mais de 2.000 anos depois e a gente continua falando da Da liderança mesma dele, de forma. como que ele faz. Então Aham. eu considero muito esse processo. A liderança ela precisa ser desenvolvida muito baseada nessas experiências aí. Jesus é um exemplo de como fazer Uhum. e tanto ouviu e também ter contato com o apoio de profissionais que possam construir isso. Eu Uhum. passei por muitos bons profissionais que me instruíram, inclusive até a maneira de conversar. E isso aí é um valor que eu tenho hoje que é imensurável. Que bom. Só reforça isso, né? Quando a gente entende que temos um ponto a melhorar e a desenvolver, achar alguém que nos ajude, que nos apoie no processo de coaching ou outros processos, né? É muito importante. É, porque às vezes a gente identifica o quê, né? Mas o como, às É, vezes, é um pouco mais complicado. E esses profissionais entram para ajudar. Fico feliz em saber que você
fez e foi além, né? Falou, vou estudar um pouco mais, eu vou me formar, inclusive, para trazer benefícios para mim e provavelmente para sua equipe, né? O foco era tentar entender ferramentas que pudessem contribuir com a equipe. Né? Então, esse era o principal. E muita gente eu consegui fazer bons trabalhos, sabe? Exatamente nessa premissa que eu falei. Eu vou capacitar os escolhidos. Perfeito. E eles têm que entender esse papel também, né? Claro. Que foram escolhidos. Eu falo que no processo, seja um processo seletivo ou num processo de coaching, às vezes a gente escolhe, mas a pessoa não nos escolheu ainda, né? E aí a gente tem que entender isso também. E você trouxe um ponto muito importante, Demetrios, que eu queria te ouvir também e ver o que você percebe em relação ao mercado. Até por essa ansiedade que gerou depois da pandemia, já tínhamos um pouco, acho que foi acelerada, com a tecnologia também. A gente, como empreendedor, como líder, a gente quer encontrar as pessoas muito prontas, muito preparadas. E por muitas vezes eu escuto assim, a gente não tem pessoas preparadas para assumir X cargo ou Y cargo, eu não acho gente. Mas eu vejo uma preocupação pequena em relação a desenvolver as pessoas. E quando eu falo desenvolver, eu não estou falando da parte técnica, eu estou falando da parte de comportamento, né? Porque quando a gente tem um comportamento técnico, ele vai fluir mais rápido, isso é comprovado, né? O que você percebe em relação aos empreendedores e à liderança em relação a esse investir nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas? Eles ainda não aprenderam a regra do jogo. Se você pegar hoje, talvez as pessoas mais bem pagas no país hoje são jogadores de futebol. Todos começam um processo desde a infância, com vários treinamentos, com vários processos, até chegar na carreira profissional. E não é porque ele sabe muito bem do esporte, que ele tem o talento do esporte, que ele vai acertar todos os pênaltis no final da Copa do Mundo. Ele erra também. E esse errar passa essa informação de que ele precisa melhorar uma parte ainda, seja mentalidade, seja alguma coisa. Então, o empresário, o empreendedor que quer ter ele tem que ter na consciência dele que ele tem que formar as pessoas para elas darem certo. Ele pode pegar uma pessoa que tem uma habilidade, mas para ela funcionar, para ela dar o resultado que a empresa precisa, ela tem que dedicar isso. Então, eu dei esse exemplo do futebol, porque todo mundo aplaude, faça um jogador de futebol, mas um jogador de futebol tem um técnico. Então, o técnico estaria para isso, né? Porque eu tirei o jogador do time A que joga muito e trago ele para o meu time, que isso vai significar que ele vai dar o resultado que ele dava no outro clube. Sim. Não é assim que funciona. Então, o empresário que não gasta tempo, que não preocupa em treinar sua equipe, instruí-la, ele não entendeu a regra do jogo. E aí a tendência da empresa perder é muito grande. É verdade. Eu vejo isso muito acontecendo no mercado. Eu também tenho acompanhado isso, né? Eu falo assim, realmente, quanto mais a gente encontrar um profissional para entrar no nosso time que já saiba, melhor, né? Mas eu vejo que em pouco tempo, pelo meu acompanhamento de recrutamento, mão de obra, processo de desenvolvimento, a gente vai ter uma grande dificuldade, mais do que o que a gente tem hoje em 2 anos. E eu vejo assim, a pessoa que está em busca de uma oportunidade de emprego, de trabalho, ela também tem que ter muita clareza, né, do que ela quer. Né? Eu vou me candidatar para aquela empresa. Eu recebi um currículo ontem, e a pessoa mandou para mim falando assim, eu estou disposto a fazer administrativo, financeiro, entrega, recepção, venda, marketing. Eu falei, mas qual que você quer? Porque não adianta, eu posso ter habilidade para todos, mas qual que eu quero? Porque se não tem aquela profissão, aquela área que eu quero atuar, eu não vou conseguir entregar o que a empresa busca. Verdade. Então isso tem que também partir da consciência, né, da pessoa que está se candidatando para uma vaga. E aí o gestor, o líder, né, quando ele vê a pessoa com garra, com ânimo, com vontade, que anseia muito pelo aquilo, ele tem seu valor. Vou voltar a dar o exemplo de novo do futebol. O jogador, ele sabe jogar bola, mas quando ele entra no clube e não se adapta, é por algum outro motivo, além da sua habilidade como futebol. E aquele que se engaja com a torcida, que ama o clube, que apaixona,
ele vai tendo mais oportunidade, vai conquistando mais espaço e vai tendo mais visibilidade. E resultado também. Então, eu vejo o processo dessa forma. Tem que ter a visão dos dois lados. Tanto o empreendedor saber que ele tem que receber as pessoas e treinar e cuidar delas. E as pessoas, quando se candidatarem para a vaga, ser aquilo que elas querem fazer demais mesmo. Porque é melhor ficar... É difícil até falar que é melhor ficar desempregado do que trabalhar num lugar que não te deixa feliz, porque a gente não sabe da situação que as pessoas passam, né? Mas por mais que eu esteja por um pouco período numa área que eu não goste, eu tenho que modificar, eu tenho que ir para onde eu gosto. Porque eu não posso gostar do meu trabalho, eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. E isso torna a vida mais feliz. É verdade. Gera um propósito, né? Por que eu estou ali? Você falou dessa questão do querer, né? Eu brinco muito e o pessoal não olhe isso no dicionário, essa palavra que eu vou falar aqui agora, mas eu brinco falando assim, tem que ter a querência. A pessoa tem que ter a querência, né? Ela tem que gostar, ela tem que levantar entusiasmada. Senão, realmente, nem a liderança consegue fazer, né, a mudança disso tudo. Mas eu queria te Posso fazer... abrir uma parênteses? Só porque você falou a palavra entusiasmo e ela mexe muito comigo aqui. Vamos lá. Existe uma diferença, você já deve ter ouvido, mas eu vou tentar dar uma explicação para quem está nos assistindo. O que é a diferença de motivação e o entusiasmo? O entusiasmo é uma energia que vem do universo, vou assim chamar, mas cada um pode chamar da energia que for, pode ser Deus, a energia que for, mas é uma energia que vem do universo e que transcende pelo seu corpo para o mundo, pelo ambiente. Essa energia, ela só funciona quando ela está ligada ao propósito individual de cada um. Perfeito. A motivação é um motivo. Então vamos dar um exemplo simples aqui. A pessoa, ela adora estar trabalhando num restaurante, ela adora cozinhar, a paixão da vida dela é cozinhar. Mas ela trabalha no restaurante, está fazendo atividade de garçom. Ela vai trabalhar, ela tem um motivo para fazer o trabalho de garçom, ela trabalha na área que ela gosta, que é gastronomia, mas ela tem uma motivação para ser um bom garçom. Mas quando ela vai para a cozinha, ela ativa o entusiasmo, que é aquela energia que está ligada ao propósito dela. E aí, ali ela faz a diferença. Ali é que o craque brilha. É naquilo que é o talento da pessoa que brotou dentro dela. Então, o entusiasmo é isso. Quando as pessoas trabalham em empresas só porque elas querem trabalhar, porque precisam trabalhar, elas têm a motivação para trabalhar, para acordarem de manhã animadas, mas elas não carregam o entusiasmo. Perfeito. O entusiasmo só carrega aquilo quando está ligado ao seu propósito, à sua vontade. Por que eu sou entusiasmado com essa área? Porque é o que eu amo fazer. Eu amo fazer essa parte, eu amo gente, eu amo comercial, eu amo comunicação. Então eu acordo todo dia de manhã com a energia do universo dentro de mim, doida para trocar com alguém, expandir, passar. Esse é o processo. Perfeito, muito bom. E essa questão do entusiasmo com propósito é o que faz a diferença na nossa vida, né? A gente entender, e não é fácil a gente entender o nosso propósito, mas quando a gente entende o que eu quero entregar nesse mundo, para mim, para as pessoas, que legado que eu vou deixar, isso começa a fazer muita diferença. Eu vou aproveitar e amarrar isso aí que você trouxe, o seguinte, porque às vezes eu escuto muito colaborador falando assim, mas a minha empresa não me motiva, o meu gestor não me motiva, né? E eu falo assim, olha, empresa e gestor só consegue te incentivar. Ele te dá um incentivo para você fazer algo, mas o motivo é você quem vai achar. Então, o que é a motivação? É um motivo que você tem para uma ação, né? Então, a motivação, o seu gestor não vai conseguir te entregar, ele consegue te entregar um incentivo, que é conectar talvez o seu trabalho a um propósito, que a sua remuneração você paga corretamente, né, na data certa, que todos os seus direitos sejam garantidos. Esses são os incentivos para você fazer um bom trabalho. Agora, o motivo para aquilo ou o propósito, só a pessoa consegue fazer, não é? E tem um detalhe que, assim, às vezes eu tento transmitir isso muito para as pessoas, que a empresa nenhuma vai motivar, ela vai incentivar as pessoas a evoluir, porque ela também tem interesse nessa evolução e nesse processo. Mas a pergunta que eu sempre faço imagina um soldado que está numa dessas guerras aí, né, que foi obrigado a sair de casa, ficar virando num campo de batalha. Qual é a motivação que ele tem? Será que ele chega e fala assim, não, o meu coronel não me motiva a estar aqui? Então, ou seja, isso é porque eu gosto muito que as pessoas entendam que elas não estão na vida numa posição de vítima.
né, onde o outro faz as coisas que referem ela, ela está na posição de protagonista. A vida é dela. E o fato da vida ser dela, ela que tem que buscar essa automotivação. E se aquele local que ela trabalha não gera para ela essa satisfação, então é melhor que ela busque um lugar que gere, mas que ela faça. Ela não pode ficar parada esperando que alguém vá fazer por ela. Então, esse Uhum. isso é uma das coisas que eu mais falo com os meus colaboradores lá. Se você está aqui hoje, tem que estar para vencer. Né? Ou que seja como se fosse na guerra. Se fosse aqui até para morrer pela sua empresa. Uhum. Mas se você não tiver com esse sentimento, busque um outro lugar e seja feliz lá. E eu tô aqui é para isso, é para que a te abençoar e fazer com que as coisas dê certo na sua vida. Se a gente puder contribuir. Então sempre é isso, sabe? Esse posicionamento é que eu tento, como líder, mostrar para os liderados, para minha equipe, para meus colegas de trabalho, até para os meus meios, que não existe na nossa vida a posição de vítima. Nosso posicionamento é sempre de protagonista. Nós escolhemos o que a gente quer. E Uhum. a gente corre por nossas escolhas. Aí tá tudo bem. Né? Uhum. Mas a gente. E aí isso a gente tem que se auto, né, motivar, entusiasmar para fazer essas coisas acontecerem. E isso eu ia te perguntar, que é assim, esse é o desafio, a gente conseguir olhar para a equipe e falar assim, olha, pessoa X funciona de tal forma, a Y de outra forma, eu preciso me comunicar assim, assim, assim. O líder ele tem que ter tempo para fazer isso, né? Porque isso demanda tempo para fazer a gestão das pessoas. Mas também você conseguir enxergar aquele que talvez não esteja tão, vamos falar, incentivado, né? Ou ainda não achou motivo para estar na sua empresa, e o líder conseguir enxergar isso também é difícil, né, Demetrio? Se você não foca nesse olhar, né? O que eu vejo? Eu aprendi, basicamente, que a empresa são as pessoas. O produto ele Perfeito. muda. Uhum, Ele muda com o tempo pode mudar a forma, mas as pessoas é que fazem a diferença. Então, o que eu tenho de entendimentos? Eu, como um gestor, né, e líder, eu olho muito para a equipe. uhum, Eu consigo saber se a minha equipe tem problema só do olhar eu sei se você tem problema na família, se está com problema financeiro, porque eu conheço, observo os detalhes de cada um. E eu gasto, talvez eu invisto, vamos por assim melhor dizendo, né? uhum, Um tempo para entender cada um dentro da sua individualidade. Eu não uso esse tempo dentro do horário de trabalho, muitas vezes, às vezes fora do horário, às vezes no horário de almoço, que eu ocupo esse processo, às vezes até num momento no final de semana, onde eu resolvo mandar alguma mensagem ou ligar para a pessoa, para a pessoa também não entender que o horário de trabalho é para produzir. uhum, Mas a gente tem que ter esse olhar. Né? A gente tem que ter o olhar para o colaborador o tempo inteiro, uhum, porque o negócio pode mudar de um dia para o outro, de estratégia, e a pandemia está aí para provar. Muitos negócios uhum, acabaram, né? Mudaram, deixaram de existir dentro da pandemia, mas se você tem uma equipe que está com você, porque está com esse líder, está com você, ela vai estar com você o tempo o todo. tempo todo em qualquer coisa. Uhum, E esse é o processo. Volto mais eu falo muito de Jesus Cristo porque eu falo que é o cara que ensinou a gente a ser um bom líder. Ele caminhava o dia inteiro com seus apóstolos, seus liderados, ensinava o tempo inteiro várias coisas, e quando ele chegava no final da noite, eles ceiavam juntos. É o uhum, momento onde eu olhava olho no olho de cada um e gastava ali um tempo com cada um, investia um tempo em uhum, cada um, mudando a aham, expressão, investia um tempo em cada um para que cada um entendesse o propósito. E, uhum, no entanto, que quando veio, né, sua partida, eles continuaram seguindo. E o que a gente conhece dele tá por essas pessoas que continuaram falando o nome dele depois. sim. Então, isso tá ligado ao quê? A dedicar o tempo às pessoas. Esse é o fundamento dos negócios. Uhum, E quando uma empresa fica uma corporação muito grande, né, essa mensagem ela torna mais difícil de ser distribuída pelo proprietário dela, sim. né, uma organização Uhum, de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, ele tem que ir contratando dentro das suas equipes as pessoas que possam fazer essa transmissão dessa informação. uhum, Então, lá na ponta, lá no chão de fábrica, o subgerente lá de chão de fábrica, que comanda a equipe de 10, ele tem que transmitir com verdade a mensagem que a diretoria trouxe para ele e ter esse olhar com cada um. sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo que hoje em dia esse é o principal desafio, Sim. né? A gente conseguir desdobrar essa mensagem do propósito. É porque toda empresa ela nasce com um propósito de ser
algumas, né, já nascem grandes, como diria, né? Isso. Mas ainda assim existe um propósito, e esse desdobramento eu vejo que a liderança ela precisa entender, a partir do momento que a pessoa virou líder, ele é o encarregado, né, vamos chamar assim, de transmitir todo o propósito de existência daquela companhia, daquela empresa. Ele representa a empresa. Eu, às vezes, falo que eu escuto, né, alguns gestores falando assim: ah, eu sou gestor, eu sou gerente, mas eu não quero ser exemplo para ninguém. Mas não adianta. É. Quando você assumiu essa cadeira, isso já veio junto. Você é o exemplo, querendo ou não ser. Assim como pai e mãe, né? Não, não faz isso aqui que eu faço, não. Vai fazer, porque você é o exemplo, né? Eu queria só voltar um pouquinho Sim. ainda, né, dentro do impacto da sua carreira toda que você desenvolveu no processo de gestão, e tenho certeza que você passou por vários desafios, mas tem sempre aquele desafio que a gente aprende, às vezes, mais com ele ou carrega com carinho. Eu queria que você contasse para a gente qual foi esse desafio. Olha, os maiores desafios, né, talvez assim, dentro do processo da Impacto, é sempre quando falta o recurso financeiro. Né? Esse, para mim, para a gente, eu falo, para mim, foi o máximo. Mas eu vou Uhum, contar um caso que me chamou muita atenção, assim, me veio à cabeça agora, foi na época da pandemia. tá. Que 95%, 90% dos meus clientes ficaram inadimplentes com seus pagamentos, ou seja, a empresa perdeu, ficou só com 5% do seu faturamento programável, e isso causou um baque financeiro muito grande na empresa, e deixou a gente meio que como sem saída. Mas eu lembro que eu tomei uma decisão, na época nós tomamos uma decisão que eu acredito ter sido muito sábia, foi que resolvemos pegar todo o caixa que a gente tinha e acertar com as pessoas para elas seguirem seus caminhos. Uhum, E passou 20 e poucos dias, né? E que aquela sensação de perda, né? Que você acabou de aham, dispensar toda a sua equipe, todo mundo, não nossa, sabe o que vai ser. A cada dia noticiário falava que era mais pessoas indo embora e tal, aham, falecendo. Então a gente ficou com uma angústia muito grande. E aí algumas pessoas da minha equipe me ligaram e falaram assim: nunca trabalhei por dinheiro. Eu trabalhava pra gente fazer as coisas acontecerem. Eu sei que você não tem condição de pensar em pagamento agora, eu sei que você não tem condições de pensar em nada, mas eu queria voltar a trabalhar. Tem como você olha, abrir a empresa pra gente voltar a trabalhar? Eu falei, mas eu não tenho como pagar. Eu falei, não tem, isso é um problema nosso, não é seu. olha só. E aí, por incrível que pareça, eu achei que esse foi um primeiro caso, e essa colaboradora em si, ligou para alguns outros colaboradores que aceitaram voltar sem nenhuma perspectiva. E quando voltaram, me agradeceram e falaram: não, nós vamos fazer dar certo, nós não vamos deixar a empresa morrer. Então, esse foi um desafio grande para mim, inclusive um aprendizado. Porque, por mais que a empresa trabalhe em busca de lucro, de levantar o dinheiro, na hora que você não tem a condição financeira para você pagar as pessoas para fazer o serviço, vão ser remuneradas, quantos que ficam dentro da empresa? Né? Quando o Uhum, barco fura, quantos que ficam lá dentro do barco ajudando a remar ainda? Então uhum, eu tive essa experiência que eu entendi que o maior valor numa relação de liderança empresarial é quando as pessoas que trabalham, elas geram essa afinidade, essa relação forte. E uhum. aí, lógico, né, a gente, posteriormente, nenhum desses colaboradores está mais na empresa, mas eu sou muito grato ao processo deles, porque eles contribuíram muito com a empresa e comigo a empresa manter no mercado e dar um passo mais à frente. Né? Uhum. Elas fizeram a empresa fazer toda a transição. Então, isso é um processo assim, que hoje estão todos muito bem, né? Que bom. No mercado em si, Uhum. porque são profissionais muito qualificados e eu sou muito grato nesse processo. Então, essa é a questão. Quando você fala de desafio, é isso, né? Eu entendo que a relação ela superou. Essa foi a minha experiência Uhum. de todas a mais dolorosa e a que mais eu senti o apoio das pessoas. Que legal. Eu chamo isso, quando acontece, né, algo muito nesse sentido que você não espera, talvez, a participação das pessoas no processo, eu falo que a gente conseguiu gerar a conexão do propósito da empresa com o propósito das pessoas. Então ela se sentiu parte, falou: "Oh, não, mas isso é parte minha E- também." Isso deixou de ser um sonho do Demétrios com
né, como fundador, com o sócio, e passou a ser também o meu propósito. Então, isso demonstra o quanto a liderança, né, vocês fizeram com que as pessoas entendessem e vamos chamar do entusiasmo, né, e gerou esse entusiasmo, essa conexão que faz o sentido. E esse é o ponto principal da liderança, é fazer com que o colaborador entenda o propósito de existência daquela empresa, daquela companhia, e conecte com o propósito dele. Então, ele vai deixar de ter uma motivação específica, uma única ação ou algumas ações para fazer com que aquilo faça sentido na vida dele, né? É, que bom, fico feliz, assim, triste com o momento, né? Mas que gerou tanto aprendizado e trouxe esse retorno gratificante do seu trabalho e da sua entrega para as pessoas, né? E o principal que eu vi, que eu percebi na pandemia, é que ela mudou muito os nossos valores, né? Com todo mundo. Então, naquela época, eu consegui entender quando eu encontrava com esses colaboradores durante o dia, no trabalho, num café, eu falava muito sobre essa questão, né? A gente não sabe o dia de manhã, né? Porque a pandemia está levando muita gente. Talvez Sim. amanhã um de nós não esteja sentado aqui. Então, já que a gente está hoje, vamos Uhum. se amar, se cuidar, fazer o melhor para o outro, exatamente porque o tempo nosso está aqui agora. Então, Uhum. isso é uma coisa que eu percebi que a pandemia fez muita gente refletir sobre esse processo. Uhum. E por isso que foi um momento, um desafio superado, e que hoje eu já levo isso como um modelo de negócio mesmo, de entender, de estar próximo, de trabalhar com os colaboradores, porque eu sei que na hora final, na hora que o bicho pegar, eu quero ter pessoas que eu posso contar do meu lado. Ô Demetrios, e traz uma dica para gente, para os gestores do segmento mesmo da comunicação ou até de outros segmentos, né? Uma dica que você, com a sua experiência, com a sua bagagem de empreendedorismo aí, consegue falar para as pessoas, gente, vamos ter como um ponto de atenção e pensar em tal situação ou em tal coisa, uma dica de desenvolvimento para as pessoas. O que eu posso falar para as pessoas em relação à dica de comunicação principal é o seguinte: nenhum negócio se vende se o conceito dele não for verdadeiro. Então, as empresas elas precisam ter sua essência transmitida para dar certo. Então, se eu vejo que às vezes hoje a busca por likes, por audiência, por impressões é tão grande que as empresas e elas perdem essa questão da essência. Quais são os valores que eu tenho dentro do meu negócio que eles são inegociáveis? Uhum. E isso é o que baseia o conceito. Então, as empresas elas precisam trabalhar dentro dessa comunicação esse conceito. Qual que é a minha missão? O que que faz o que que minha empresa veio solucionar nesse mercado? E quando fazer isso com o coração mesmo. Colocar campanhas de marketing, trabalhos de marketing, usar os veículos de comunicação, usar as ferramentas para disseminar esse conceito. O que Uhum. essa empresa proporciona? Existe uma marca de refrigerante famosíssima, que todo mundo lembra dela, que ela não vende o refrigerante dela, ela coloca o conceito, que é um refrigerante da família, para você tomar em família, em cozinhas especiais. Uhum. Então, ou seja, esse é o conceito que eles têm. Muita gente vai contra beber, fala que faz mal para a saúde, mas as pessoas, quando estão em momentos especiais, se conectam com esse momento. Uhum. É isso que eu falo. As empresas, uma dica que eu dou de comunicação sempre faz algo que tem a ver com o conceito do negócio. Perfeito. Pega essa essência. E aí você pode até ampliar essa essência, mas faz a dentro da essência para poder você, quando comunicar, você conseguir chegar na pessoa que é o seu verdadeiro cliente, que é o cliente que vai se conectar com você e vai gerar uns negócios. Perfeito. Eu acho que eu trabalhei nessa empresa aí só durante 14 É, anos. Eu acho que se ele estiver é, pensando na mesma, eu mas trabalhei lá você sabe qual que é. durante 14 anos. E é verdade, né? A gente transmitir. Eu gosto muito disso que você trouxe. A gente conseguir transmitir a verdade. É você ter o seu propósito bem desenhado, você ter o seu alinhamento de negócio bem desenhado. E pensar assim, o que que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser desse tamanho, quero ser um pouquinho mais. O que que eu vou deixar nesse mundo com o meu trabalho?
Isso começa a fazer com que as lideranças também pensem no seu autodesenvolvimento. Como que eu vou melhorar a cada dia com esse desenho aqui, com esse caminho que eu tenho que percorrer? E hoje, muitos de nós empresários temos a certeza que não precisamos desenvolver em nada mais, né? Eu já tenho meu negócio, já estou ganhando meu dinheiro, né? Agora quem tem que desenvolver é a minha equipe. E às vezes não. Muitas das vezes nós precisamos ter esse olhar. E você traz essa questão da comunicação e da comunicação verdadeira. Eu queria ampliar isso um pouquinho, se você me permite, da gente trazer essa comunicação para a gente mesmo. Aonde eu tenho que melhorar, o que eu tenho que melhorar, o que a minha empresa precisa melhorar. Eu estou cumprindo com o que eu planejei? Se eu não estou, como que eu vou fazer? Às vezes eu trilhei uma rota lá atrás e agora ela precisa ser redesenhada, né? É normal, né? Que é normal de todo o processo na nossa vida. Quantas vezes a gente já não fez isso? Não vai ser na empresa que vai ser diferente, né? Então, é importante a gente pensar nesse processo como um todo para a liderança. Tem um livro que você falou dessa questão do soldado, o livro se chama Esse Barco Também é Seu. E ele se trata de um navio de guerra. Como que aquele capitão daquele navio ia fazer com que as pessoas se interessassem em trabalhar naquele navio, se de todos os navios aquele não era o melhor navio de guerra? Né? Ele não tinha as melhores condições. Então, como que ele conseguiu ter as melhores pessoas? Foi justamente fazendo o processo de gestão de pessoas, olhando para cada membro daquela equipe, tentando sim trazer recursos para melhorar o processo. Qual era o resultado que o navio X tinha e que o dele não tinha, como que ele ia tentar chegar naquele ponto. Mas o sucesso foi a equipe e ele comandando. Então, a gente precisa entender isso enquanto gestores, que não adianta eu querer que a minha equipe faça de uma forma, sendo que eu faço de outra forma. E eu vejo que no seu negócio você trabalha muito com esse coração dessa forma, né? E a gente se conheceu, eu vou até dizer para os nossos acompanhantes aqui do podcast, nós nos conhecemos numa situação muito interessante, onde eu fui orientar, né, alguns meninos sobre o processo de currículo, como fazer um bom currículo, como se apresentar no mercado. Era um programa aqui da cidade, né, de Lagoa Santa. Social, inclusive? Social. E a minha palestra foi na Impacto. E a do Demetrios foi logo depois, e eu fiquei para assistir. Né? Onde ele falou muito sobre a questão da liderança que você trouxe essa questão do posicionamento, do legado. Eu me lembro de toda a palestra. E aí eu queria aproveitar e pedir para que você fale também um pouquinho para a gente do seu livro, que tem a ver com a palestra que você fez, e qual que é a sua expectativa de mensagem que você quer que o seu livro passe. O livro ainda está em produção, né? Agora a pressão foi alta aqui para as mensagens, vão cobrar, viu? Mas ele tem data, dezembro de 2024, é a data dele. O livro, basicamente, a vida inteira eu atuei com vendas, né? Então eu entendi que fazer um processo de venda coerente e funcional, existe uma metodologia. E essa metodologia, muitos treinadores de venda, muita gente boa do mercado ensina. E eu descobri que muita coisa que essas pessoas ensinam está na Bíblia em si. Uhum. Então, como eu fiz muitos treinamentos também, e eu aplicava muito, né? Porque eu falo que eu sou um vendedor de rua mesmo, de praça, de pasta na mão. Né? Então, eu testei muitas técnicas. Só que ao longo que você contesta uma técnica e a vida do vendedor é muito sozinha, né? Você não tem ninguém para compartilhar, ninguém nunca entende aquela relação, quando você é maltratado, quando alguém te xinga ou quando alguém te recebe bem. E a gente conversa muito nessa relação com Deus mesmo em si. Então o livro ele vai trazer, a ideia do livro é trazer o que faz uma pessoa, como uma pessoa ter sucesso em vendas,
usando as técnicas que eu aprendi e as mensagens que ao longo dessas visitas Deus foi falando para mim. Então eu aprendi muitas coisas ligadas a esse processo, a técnica. E eu criei uma própria metodologia de venda. Essa metodologia é uma metodologia simples de aplicação comercial para ter o resultado, mas ela começa primeiro com aquilo que nós falamos no início da nossa conversa, que é a liderança de si mesmo. Então, primeiro você tem que entender quem é você, primeiro você precisa saber o quanto você está preparado para colher aquilo que você está plantando, ou seja, aquela semente tem que estar plantada dentro de você de sucesso, aprender todas as técnicas, ou seja, todas as regras desse cultivo, dessa semente, entender os intempéries do momento, do ambiente e saber utilizar da rede de relacionamento para poder fazer o processo acontecer. Perfeito. Então o livro ele tem esses 3 princípios, né? Que é o princípio da autoridade, é o primeiro, como eu ganho autoridade. O segundo, a habilidade, onde estão minhas técnicas, as técnicas comerciais, de persuasão, de fala. E a última parte é a rede de contatos, que é o network. Esse é o segredo para um bom resultado comercial, para a pessoa ter um bom resultado. Então o livro vai falar muito disso aí, né? Que bom. Então, nós já estamos ansiosos e ansiosos para poder receber esse livro em janeiro de 2025, já isso, impresso. Eu até pretendo ir liberando alguns conteúdos dele anteriormente, né, em outras maneiras, exatamente porque eu sei que talvez é um conteúdo que as pessoas possam não compreender como um todo apenas lendo, né? Então, eu quero soltar algumas coisas explicando cada etapa lá dentro. Né? Perfeito. E aí já vou lançar o próximo desafio. Quem sabe você não faça da mesma forma, depois desse, o segundo, voltado para a liderança. Ah, claro. Com a mesma pegada que eu vi lá das habilidades, né? Eu acho que vai fazer muito sentido e a gente vai deixar um bom legado aí com esse livro também no futuro. Espero, né? Desafio lançado. Vai chamar O Vendedor e Deus. O Vendedor e Deus. Então, pessoal, vamos anotar aí que realmente... pelo que eu já assisti da palestra, nós teremos boas orientações aí com o livro, né? Bons resultados também. Ô Demétrios, a gente precisa já ir caminhando aqui para encerrar, mas eu queria assim, te fazer um pedido que é assim, é como você hoje... ou uma mensagem que você gostaria de deixar para os líderes que fizesse-os refletir sobre essa questão da melhoria de si mesmo e desse olhar para pessoas. Porque quando a gente fala de resultado, eu acho que é muito mais, mais objetivo, né? A gente tem ali as informações, é um balanço, é uma planilha, são as nossas metas. Isso é um pouco mais claro da gente ter no dia a dia como empresário e liderança. Agora, qual mensagem você deixa para as pessoas pensando nessa questão da gestão e desse legado que a gente quer deixar voltado para as pessoas? Primeiro é importante entender que a liderança, né? A primeira mensagem que eu deixo é que a liderança é doação. Você lidera você primeiro e depois lidera o outro. E o segundo ponto da liderança é que a liderança ela tem que fazer sentido com o que o universo pede. Então vamos dar um exemplo. Todo o universo ele veio para ser doação. Tudo no universo é como doação. Então nós, os líderes, todos nós seres humanos, na verdade, nós podemos exemplificar que nós temos 2 finalidades. Ou nós somos uma árvore que dá sombra, ou nós somos uma árvore que dá frutos. A árvore que dá sombra, ela gera conforto e descanso para aqueles que estão debaixo dela, estão perto. É a árvore do conforto. E a árvore que dá frutos, ela gera alimento para aquelas pessoas avançarem em suas etapas e até talvez seguirem para uma nova caminhada. Dentro da nossa vida, nós ocupamos esse espaço da árvore que dá fruto e da árvore que dá sombra o tempo inteiro. Só que o que é legal desse processo é que a árvore que dá frutos, ela não come seu próprio fruto, e a árvore que dá sombra, ela não descansa na sua própria sombra. Então, essa é a essência da vida. A vida é doação. A árvore que dá sol toma sol o tempo inteiro, e a que dá frutos, ela precisa de outros para ganhar esse fruto. Então, a liderança é isso. O líder, ele pode ser, em alguns momentos, a árvore que dá sombra.
Então, gera um conforto para o seu liderado naquele momento e ele está tomando sol. Esse é o processo da liderança. Ou ele pode ser, em algum momento, a árvore que dá frutos. Ele está alimentando sua equipe para a equipe avançar para uma nova etapa ou até se tornar uma nova árvore, mas ele não se alimenta do seu próprio trabalho. Ele precisa dos outros funcionários. Então, eu falo que a liderança sábia, ela está ligada à doação. Por isso que na Bíblia fala, amar ao próximo como a ti mesmo, é doar. Primeiro eu amo o outro, para amar igual eu mesmo. Então, não fala ame você primeiro e depois ame o outro, é amar o próximo como você se ama. Esse é o segredo. Então, a liderança é isso. O que eu posso, talvez, contribuir de uma maneira mais clara é doem, entenda que a liderança veio para a gente doar. Doar para as pessoas, doar para o mercado, as empresas são para doar o mercado. Esse é o processo. O processo é basicamente isso, assim. Que bom. É a primeira vez que eu escuto dessa forma, né? Nunca colhei. A colheita existe, ela vem, né? Mas ela vem doando. O sol nunca nos pediu nada em troca, ele só doa. A terra nunca nos pediu nada em troca, ela só doa. Mas e isso, para uma liderança ser essencial, ela tem que ser igual ao sol, igual à terra ou igual à água. Ela doa primeiro. E aí, quando ela doa, a gente torna essencial. E recebe, né? Recebe em troca, recebe, né? porque você se torna essencial. É verdade. Que legal, viu? Muito obrigada aí por compartilhar dessa forma de doação. É a primeira vez que eu escuto dessa forma e eu estou bem feliz de ter escutado dessa forma e para mim está muito claro isso daí, eu acho que faz total sentido. E vejo muito isso. Quando a gente não consegue estar nesse cenário que você trouxe de doação, a gente não é feliz enquanto líder. A gente olha para trás e fala assim, nessa caminhada, qual foi o legado que eu deixei? E aí você olha e fala, tá difícil identificar, né? Então, que bom, Demetrios, assim, eu te agradeço demais, chegamos aqui ao final, mas eu tenho muito a te agradecer por você ter aceito o convite, a te parabenizar pela construção que você fez da empresa. Entrei no site para poder olhar tudo, já tinha a revista, o jornal, e assim, realmente é um mundo de conquistas que vocês tiveram, né? Você e sua equipe toda lá, como fundador desde o início, todos os desafios que você superou. Então, parabéns por toda a conquista, parabéns por ser essa liderança que você por ser essa pessoa que busca sempre se inovar e se desenvolver. Esse eu acho que é o ponto primordial e eu fico muito feliz de estar realmente com a sua presença aqui no nosso podcast, viu? Fabrício, eu que tenho que agradecer a oportunidade, né? Me senti muito lisonjeado realmente de ser convidado. Espero ter contribuído, claro, né? Com certeza, contribuiu muito. Às vezes eu falo coisas diferentes, de maneiras diferentes, mas isso está tudo várias pessoas têm maneiras de falar. Eu tento trazer isso de uma maneira mais comunicativa, mais simples, né? Foi assim que eu aprendi. Então, para mim foi um prazer e estou aberto aí a novos convites. Que Sempre bom, que você precisar, vamos fazer outros episódios. estarei à disposição aqui. Que bom, muito obrigada, Eu que viu, agradeço, Demetrios? De sempre. verdade, Obrigado. viu? Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse episódio, que foi maravilhoso ficar com a gente até aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse conteúdo. Foi muito interessante falar aqui com o Demetrios sobre comunicação, sobre o Grupo Impacto. E eu estou muito honrado, feliz aqui demais com esse momento. Obrigada a todos por nos acompanhar. Até breve.